Bom, o Renascimento, então, ele vai se dividir em algumas fases, né? Que são três: 300, 400 e 500. 300 século XIV, 400 século XV e 500 século XVI. O 300 vai ser o período de transição da arte renascentista, né? Do surgimento, digamos assim. E a gente vai ter muitos centros culturais, então, nessa época, principalmente em Siena e Florença. E os artistas que se destacam, eu vou falar sucintamente dos artistas e depois eu gravo um outro vídeo falando um pouco melhor de cada um deles, ok? Nesse período, então, do 300, a gente vai ter Dante Alighieri com a Divina Comédia, Giotto na pintura, então, Dante Alighieri na literatura, Giotto na pintura, e aí e tantos outros artistas também, tá? Já no 400, a cidade de Florença vai sendo governada pela família Médici, que foi uma grande família muito rica, uma grande família de mecenas, né, que financiou muitos artistas. A gente vai ter aqui Donatello, Brunelleschi e Botticelli. Gente, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente não, né, porque são nomes italianos e tal. O Brunelleschi, por exemplo, também é escultor, arquiteto, pintor. A obra mais conhecida dele é a cúpula da Catedral de Florença, que é também conhecida como Catedral de Santa Maria del Fiore, tá? Isso o Brunelleschi. O Donatello, primeiro, né, ele vai ser considerado o primeiro dos grandes escultores renascentistas. Tem uma obra dele chamada Davi, vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar as fotografias, né, as imagens, que ele é assim muito marcada de força, de realismo, que é uma coisa muito legal. Por exemplo, o Giotto, ele vai assim, os rostos, as expressões, né, das suas obras eram mais realistas, mais verdadeiras, coisa que até então você não encontrava muito nessas obras renascentistas, tá? O Sandro Botticelli, pintor também, um grande pintor da cidade de Florença, desse período já do 400, a obra mais conhecida dele é o Nascimento de Vênus, porque as obras dele, os trabalhos dele eram inspirados na mitologia greco-romana. Então, o nascimento de Vênus, Vênus uma grande deusa, né? Na mitologia romana, Vênus, e na mitologia grega, Afrodite, né? Já no 500, a gente vai ter também na cidade de Florença, tá? Mesmo assim, começa na cidade de Florença, mas ela começa a perder a sua importância e o foco passa para Roma, tá? E aí, quais são os artistas que vão surgir nessa época? A gente vai ter Rafael Sanzio, Michelangelo, Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci com Mona Lisa, com a Última Ceia, o Rafael Sanzio, o pintor também muito, muito importante, as técnicas, né, que ele vai trazer, ele vai pintar vários artistas super importantes, vários homens super importantes, ricos, né, enfim. Ele vai ser chamado nessa época de um mestre das emoções medidas, porque ele representava as Madonas bem graciosas e delicadas, né? Ele tinha uma capacidade muito grande de fazer isso. O Michelangelo, que vai ser um grande escultor, também pintor e arquiteto, a obra mais conhecida dele, né, é uma escultura chamada Pietà, né, que foi muito jovem, né, quando ele fez essa escultura, que é uma representação de Nossa Senhora, né, de Maria segurando Jesus nos braços quando ele é retirado da cruz. E Leonardo da Vinci, que foi pintor, escultor, engenheiro, cientista, arquiteto, inventor. Da Vinci foi o cara assim, né, que trabalhou assim de diversas formas, né, que fez muita coisa. Então, assim, foi como eu falei, eu vou falar assim, né, básico, assim, bem rapidamente deles, pra gente não se estender muito. E também destacar Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele vai escrever um livro chamado O Príncipe. E por conta desse livro, ele tinha uma grande formação intelectual, uma experiência de vida pública muito grande, tá? Dentre as obras que ele escreveu, a mais conhecida vai ser O Príncipe, porque ele vai ser considerado, como ele tinha assim, um domínio muito grande de trabalho com a política, ele vai ser considerado o fundador da ciência política por conta desse livro. Então, para ele, a política era um campo independente de moral e de religião. Nessa questão de moral e religião não se envolviam com isso. A política é uma coisa à parte, não tem que ter envolvimento, digamos assim. Tá? Mas aí, depois, como eu falei, eu gravo um outro vídeo falando melhor sobre eles. Bom, o Renascimento, então, ele vai se expandir. Ele vai sair ali da Itália, ele vai se expandir por outros lugares
da Europa, tá? E agora eu venho comentar para vocês alguns artistas de outros países que se destacaram nesse período também renascentista. Como escritor, a gente vai ter Luís Vaz de Camões, né, mais conhecido como Luís de Camões, que é sua obra-prima, que são os Lusíadas, que é uma homenagem, né, que ele faz, é um poema, na verdade, né, que é uma homenagem que ele faz ao povo português e conta a viagem de Vasco da Gama até as Índias. A gente vai ter também Miguel de Cervantes, que a principal obra dele vai ser Dom Quixote de la Mancha, né? Miguel de Cervantes, ele, nessa história, tem o escudeiro Dom Quixote, e que tem também o Sancho Panza, que diferentemente do seu amo tem uma grande atração pelo modo de vida burguês, enfim. Um outro artista também que vai surgir nessa época, até porque já não era nem espanhol, nem português, vai ser Shakespeare, William Shakespeare, né, que vai ter as suas obras como Hamlet, Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão, Macbeth, enfim. Também Shakespeare muito conhecido, né, muito divulgado. Temos também Thomas Morris, que era também escritor e jurista inglês. Ele vai ser autor de uma obra chamada Utopia, da Utopia significa sonho, né? E nessa obra ele descrevia uma linha imaginária habitada por uma sociedade justa e fraterna. Então, qual foi o objetivo do Thomas Morris ao criar essa obra Utopia? Ele queria criticar todas as injustiças e os abusos que eram cometidos no seu tempo, tá? Então, e Shakespeare, por exemplo, ele abordava, e aborda, né, podemos falar das obras que ainda permanecem, né? Ele aborda temas universais, propondo reflexões que continuam a despertar interesse em muitas pessoas e admiração, né? As obras de Shakespeare são atemporais, né? Passam de geração em geração. No campo da pintura, a gente tem um pintor holandês, Bosque, chamado Bosque, que trouxe, né, que criou obras, pinturas como Jardim das Delícias, As Tentações de Santo Antão. Também tem o Pieter Bruegel, que era Flamengo, tá? Não tem nada a ver com o time, não. Flamengo era um habitante de uma região que hoje em dia ela fica entre a Bélgica e a Holanda, né? Ela pertence à Bélgica e parte da Holanda, tá? Então ele representou nas suas obras cenas camponesas, do cotidiano da população. A gente vai ter também o Albrecht Dürer, que era alemão, tá? E ele vai transmitir nas suas obras uma sensação de realismo, de encantamento, de magia. É só vocês pesquisarem na internet, ou então melhor, quando eu fizer o videozinho falando sobre esses artistas, aí eu vou mostrar para vocês umas imagens, tá? E no campo da ciência também, tá? A gente vai ter Andreas Vesalius, ou André Vesalius, que ele é conhecido como pai da anatomia moderna. A gente vai ter também Nicolau Copérnico, com a teoria do heliocentrismo, né, que ele dizia que nessa teoria ele defendia que o Sol era o centro do sistema planetário, tá? E naquela época a Igreja já defendia o contrário, o geocentrismo, a ideia de que a Terra ocupava o centro do universo e o Sol girava em torno dela. Então, vamos lá, vamos recapitular. A Igreja defendia o geocentrismo, onde a Terra é o centro e o Sol gira ao seu redor. Já Nicolau Copérnico vai defender o contrário, o heliocentrismo. O Sol é o centro e a Terra gira em torno do Sol. Enfim, Galileu Galilei também, tá? Vai ser um grande cientista, que ele vai comprovar essa teoria do heliocentrismo, proposta pelo Nicolau Copérnico. Só que ele vai ter que, uma hora, negar tudo isso, porque ele foi condenado a morrer na fogueira, na igreja, pela igreja, né? Então, para ele não passar pelo tribunal da Inquisição, não ser morto, ele vai negar essa teoria, tá? Mas ele foi um grande cientista, criador da física moderna, né? Galileu Galilei, também um nome que ultrapassou aí as gerações. O Nicolau Copérnico, ele era polonês, tá? E aí ele vai ser físico, ele foi também físico, foi matemático, enfim.
Então a gente tem uma galera aí de um conhecimento muito grande nessa época, mas eu prometo que eu vou gravar um vídeo falando um pouco melhor deles. Então a gente encerra aqui, tá? E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Beijo, se cuidem, tchau, tchau.